Salve, salve, minhas feras. Continuando aqui nas aulas de geografia, ainda falando sobre cartografia, né, nesse eixo aí de cartografia, a gente vai para mais um assunto interessantíssimo, que é sobre projeções cartográficas. As projeções cartográficas, na verdade, o conceito do que é a projeção cartográfica é, na verdade, a tentativa, né, de se elaborar um mapa plano através da esfericidade da Terra. É praticamente o que essa imagem mostra. A gente sabe que a Terra é ligeiramente redonda, né, achatada. Então, o grande desafio da projeção cartográfica é elaborar um mapa plano, né, uma superfície plana, de um local, que é o nosso planeta Terra, ligeiramente aí esférico e achatado, né? Isso é um grande desafio e existem várias técnicas, né, de elaboração para se criar aí essa projeção, né, cartográfica. E é o que a gente vai ver hoje, né, os tipos de projeções cartográficas, né, que existem e também algumas técnicas, né, que alguns estudiosos, né, da cartografia aí buscam utilizar para procurar um melhor aperfeiçoamento possível para fazer as projeções. Uma coisa a se atentar é que todas as representações cartográficas, ela vai ter aí suas deformidades. Infelizmente, nenhuma representação cartográfica ela é perfeita, né? E isso acaba instigando, né, a criar na verdade, a ter um desafio para tentar minimizar esses defeitos. E a gente tem que tomar cuidado nessa afirmação, porque geralmente em questões, né, as palavras todas, apenas, tornam o item falso, né? A gente tende a falsificar o item, mas essa regra é uma exceção, né? Todas as representações cartográficas, elas vão ter, sim, essas suas deformidades, e a gente vai ver ao decorrer das aulas, né? Daqui da aula, na verdade, que cada projeção, ela vai beneficiar, na verdade, uma parte ali da Terra, tá? Se a gente falar daí das projeções, vamos tentar entender algumas técnicas, né, que são utilizadas nessas projeções. A primeira técnica é a técnica chamada conforme. Geralmente essas técnicas conforme, como mostra aí nesse mapa, a gente vai perceber que elas são fiéis aí aos formatos dos continentes, né? Mas que normalmente elas acabam deformando o tamanho. Ou seja, esse formato, né, de todos os continentes que a gente percebe aí nesse mapa, eles são fiéis, o formato é esse mesmo. Mas a gente percebe que existe uma deformidade, né, aí em alguns continentes, né? Especificamente aí na Antártida, né? Na Groenlândia também. Então a gente percebe aí uma disparidade no tamanho. A outra técnica é equivalente, ao contrário da conforme. Ela é equivalente nas áreas, né? Mas normalmente deforma os continentes, ou seja, as áreas, né, que representa cada país, cada território, continente, elas são realmente fiéis, mas ela acaba deformando, né, os continentes, os territórios. O exemplo do Brasil, a gente percebe que a área está bem deformada. E a outra é a filática. A filática, ela vai tentar atenuar as deformidades encontradas nas anteriores, né? Na equivalente e na conforme. Então, ela vai ter, sim, a deformidade, mas a deformidade menos acentuada, né? Ela vai tentar unir aí as duas técnicas para diminuir esse problema da deformidade, mas é como eu falei antes, não existe nenhuma técnica de projeção que deixe os mapas aí numa perfeição, tá? Um mapa perfeito. Agora a gente vai falar dos tipos de projeções cartográficas, né, que existem, na verdade, três tipos de projeções cartográficas, que é a projeção cilíndrica, a cônica, né, e a azimutal, que a gente também chama de plana. São esses três principais tipos de projeções, né, que são cobrados aí na sua prova do Enem. Podem ser cobrados, inclusive. A primeira que a gente vai falar é a projeção cilíndrica, né? A projeção cilíndrica, a primeira projeção, ela foi elaborada pelo Gerard Mercator, esse cidadão aí que está do lado, com a barba grande. Na época que o Mercator ele elaborou essa projeção, ele elaborou lá um mapa, né, que inclusive tem o seu nome, na projeção Mercator. Ele elaborou com os fins justamente daquele período, aquele contexto lá das grandes navegações, né? Então foi um mapa muito utilizado e, por sinal, a projeção elaborada por ele foi muito aperfeiçoada, né, até chegar nos dias de hoje, e é o tipo de projeção mais utilizada atualmente, né? Serve para cartas náuticas, né? Utiliza bastante aí a projeção do Mercator,
certo? E aí se atribui a ele, né, esse pioneirismo na criação dos mapas, né? Ele é considerado aí o pai das projeções, certo? Inclusive, ele foi o primeiro, né, a elaborar uma projeção com um novo continente descoberto, né, que seria a América. E aí, como falado antes, né, toda a projeção cartográfica ela tem aí sua deformidade. No caso da projeção do Mercator, é a projeção cilíndrica, né? E essa projeção dele, a gente observa aí várias deformidades aqui no mapa, né? Exemplo da Antártida, né? Aqui no Polo Sul, a gente vê com uma muito grande a Antártida. A Groenlândia, né? Apesar dela ser a maior ilha, né, do mundo, mas assim, a gente comparando com o tamanho do Brasil, chega a ser quase equivalente, né, ao tamanho do Brasil, mas a gente sabe que não é bem assim. O Brasil é quase 4 a 5 vezes maior do que a Groenlândia, e a gente observa o seguinte, que ele acaba fidelizando melhor as áreas de baixa latitude, ou seja, aqui seria a nossa linha do Equador, nessa linha central, esse traçado central, e aí a projeção dele beneficia essas zonas de baixa latitude. A gente vê que aí a África está bem fiel, né, ao tamanho, a América do Sul também, mas à medida que a gente vai indo para as médias e altas latitudes, aí acontece a deformação, tá? Outra característica da projeção do Mercator é que ele vai possuir um caráter mais eurocêntrico, na verdade, dos seus mapas, até porque a gente tem que entender todo aquele contexto das grandes navegações e também não se tinha um conhecimento aí de área dos outros continentes, né, principalmente da América. Então, o mapa dele tem essa característica aí, né, bem eurocêntrica, né, de colocar a Europa de uma forma perfeitinha, né, bonitinha, certo? Então, essas distorções de outros continentes não haveria nenhum problema para a época dele, né, se bem, como eu já falei, a projeção foi assim bem elaborada, né, hoje em dia muitos estudiosos acabaram elaborando de uma forma melhor essa projeção dele, mas a característica segue essa mesma aí que a gente acabou de falar. E aí, o que acontece? Projeções cilíndricas, existem vários tipos de projeções, mas que na sua prova pode cair para fazer a comparação da projeção cilíndrica do Mercator e a projeção cilíndrica do Petris, né? O Petris foi um cartógrafo, né, do século anterior, né, inclusive, mais recente, muito mais recente que o Mercator, e ele elaborou um tipo de projeção cilíndrica que ele utiliza as técnicas equivalentes. A gente acaba percebendo que ele mantém aí o tamanho real dos continentes, né? A gente observa que a Groenlândia deu uma diminuída, né, comparado com a de Mercator, a de Mercator aqui de lado, né, e outros continentes também, né? Mas ele acaba deformando o desenho, né? Parece que a projeção dele está esticada, né? Diferente do Mercator, né? Que ele utiliza já a técnica conforme e aí ele acaba fidelizando, né, o formato aí dos continentes, né, e não o tamanho, né? Ou seja, o Peters vai fidelizar o tamanho e o Mercator vai finalizar aí o formato, tá? Característica marcante de todo o mapa com a projeção cilíndrica é o formato retangular do mapa e o cruzamento aí entre a minha latitude, né, e a minha longitude. Percebam que eles estão aí sempre se cruzando, tá? Característica aí para você matar de cara o que é a projeção aí cilíndrica. E a gente segue aqui com a próxima projeção, que é a projeção cônica, né? A projeção do cone é bem o que mostra essa imagem do GIF, né? Que ele vai aí colocar um cone sobre o planeta Terra e vai decalcar, né? Do mesmo jeito que o Mercator fez, sendo que aí ele vai apenas decalcar essa parte de cima. Logicamente se faz com os dois hemisférios, né, o norte e o sul, e aí ao se abrir a projeção cônica fica essa imagem aí do lado, tá? A vantagem da projeção cônica é que eles vão beneficiar os países, né, os territórios e continentes que estão em latitude média, né, ou seja, latitude que está acima aí da linha do Equador, um pouco acima, né, aqui próximo ao polo, vai se beneficiar com essa projeção cônica, né? Países como Canadá, Estados Unidos, né, Rússia, boa parte da Europa vai ser beneficiada com essa projeção cônica, né, porque vai fidelizar melhor os seus territórios, né? À medida que vai se afastando das latitudes médias, né, para baixo ou para maior, vai existir as chamadas deformações, tá? E a gente observa que os meridianos, né, essas linhas aqui,
À medida que a gente vai abrindo, né, vai saindo dos polos, elas vão se abrindo como um tipo de leque, e os paralelos são aqui, ó, eles vão se formando um semicírculo, né, um semicírculo cada vez maior, à medida que for se afastando e chegando aí no meridiano, né, perdão, na linha do Equador. E a última projeção é a projeção plana ou azimutal, tá? Essa projeção, no caso, ela vai beneficiar os paralelos que estão altos, né? Os paralelos que estão aí próximo à linha, distante, na verdade, à linha do Equador e mais próximo possível aos polos, né? A representação é basicamente isso aqui que vocês estão observando, né? Traçado aí um mapa, né, para decalcar essas partes aí do polo, e aí o mapa fica dessa forma, né, à medida que vai se afastando da parte central, né, do polo, dos polos, norte ou sul, vai existindo mais deformações, né. Então a gente percebe que os paralelos, né, eles vão formando um tipo de círculo, né, eles aqui, e à medida que vão se afastando dos polos, eles vão crescendo, né, os meridianos eles se abrem como se fosse o sistema radial aí completo, e aí, como eu falei, né, vai beneficiar a parte dos polos, tá? Segredinho para a gente aí saber qual projeção vai atender qual demanda, né, de latitude, se é a alta, se é a baixa. É só se ligar, no caso, nesses desenhos, né? No exemplo da projeção cilíndrica, a parte em que a Terra vai encostar no meu papel, né, do meu mapa, para eu poder desenhar, para eu poder fazer a minha projeção, é que vai ser mais a beneficiada. Então, vocês percebam que a parte que está mais tocando da Terra é a parte aí dessa parte central, né? Da latitude central aqui da linha do Equador. Então, essa parte toda vai ser mais beneficiada, e à medida que não vai tendo esse toque, né, essas áreas aqui não vão ficando legal. Vai ter as deformações. A cônica é a mesma coisa, essa parte aqui da latitude média, né, vai tocar no meu desenho, né, no meu papel, e as outras partes não vão, então vão ficar cada vez mais deformadas. E aí a mesma coisa para minha azimutal, né, a minha projeção plana, e onde toca aqui, né, nessa superfície plana do meu papel, é que vai ser mais beneficiado com a minha projeção, que no caso são as latitudes altas, né, as latitudes dos polos, tá? Uma cerejinha aí do bolo é isso aqui, ó. A gente tem a bandeira da ONU, né, a ONU foi criada em 45, e aí tem essa bandeira, onde se destaca a projeção, né, essa projeção pelas características que a gente estudou, é a projeção, no caso, plana, né, a posição azimutal, ou chamada também de polar, tá? E a grande crítica à bandeira da ONU é porque a gente observa que eles escolheram esse tipo de projeção, não tem problema nenhum na escolha, mas a gente dá para entender que é como se os países, né, os territórios, eles estivessem em uma ciranda, né, em algo harmonioso, né, até porque a própria criação da ONU foi num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, para evitar algum outro tipo de catástrofe, né, algum tipo de guerra, então foi criada a princípio para esse fim. Mas aí recebe-se hoje em dia muitas críticas, porque o tipo de projeção plana que a ONU escolheu para representar sua bandeira, ela vai justamente beneficiar, né, mais bem representado no mapa, regiões que são os países dos Estados Unidos, né, da Rússia, França, a China e também o Reino Unido, que por coincidência ou não, são membros permanentes aí do Conselho de Segurança, né, da ONU, né? Então, talvez eles tenham escolhido isso aí como uma forma estratégica, né? Então, percebam que a projeção também tem esse caráter aí político, né? Até na hora da escolha da projeção, tá? Espero que vocês tenham entendido, é um assunto tranquilo, mas que vai requerer, na verdade, uma atenção maior de vocês, e a gente se encontra aí numa próxima, tá bom? Um abraço aí, minhas férias.